na igreja, na Cúria Romana, em Roma, o Papa, além de ser formado em direito, ele estava cercado por advogados. Então, se tornar Papa no século XIII era lidar com processos. Tudo era como se fosse uma última instância a igreja, né? E aí o Papa está lá chateado, que não aguenta mais tantos processos, e escreve para o Bernardo pedindo assim: Bernardo, me escreva alguma coisa que me console, porque eu estou atolado de processo, queria ter um minutinho de descanso. Aí o Bernardo escreve para ele assim: ô meu querido Papa, cale a boca desses advogados que são serpentes venenosas que distorcem a verdade. Os advogados têm uma péssima fama na Idade Média, né? E para o Lúlio também, naturalmente também, né? No Brasil, durante muito tempo, foi uma coisa muito elegante nas famílias mais abastadas o filho fazer advocacia, né? No início do século XX e tal. Mas, enfim, vamos lá. Deixemos os advogados. O senhor é advogado. Os juízes. Advogados e juízes são homens maus e certamente terão uma má morte, morrerão de uma maneira desgraçada e irão para o inferno. Segundo Lúlio. Com os testemunhos dos processos não é diferente. Eles são corrompidos pelo dinheiro e assim corrompem e perturbam todo o mundo. Essa perplexidade de Lúlio em relação à conduta dos juízes e dos advogados é muito semelhante ao tom, falei agora para o senhor, acusador de Bernardo de Claraval. Em seu tratado sobre a consideração, obra dedicada ao Papa Eugênio III, Bernardo incita Eugênio a dar mais tempo para a meditação que aos problemas práticos e administrativos da igreja. E como eu disse para o senhor, e que o Papa feche os lábios lisonjeiros, puxa-sacos, né? Aduladores, e as línguas mentirosas dos advogados. Pois esses homens maus são sagazes para fazer o mal e mestres em impugnar a verdade. Dão lições a quem deveriam instruí-los e não se baseiam na evidência, e sim em suas invenções. Caluniam eles próprios o inocente, misturam, desbaratam a simplicidade da própria verdade, obstruem o caminho da justiça. Isso aí é um tratado terrível contra os advogados. Eu apresentei isso em Porto Alegre num congresso de advocacia, achando que ia ser linchado, e os advogados adoraram isso. Foi um texto muito comentado no congresso, e eu achei que ia ser linchado. Fiquei um pouco perplexo, né? Bem, esse é o tom do livro da contemplação, que não trata das artes liberais. Não vou falar mais dos advogados, tem mais coisa aqui, em honra à sua presença, porque... E os médicos também não, porque vamos tratar das artes liberais. Bem, há toda a sociedade medieval no livro da contemplação. Aquela história que a gente aprende no 2º grau, que na Idade Média só existiam aqueles que rezavam, os que combatiam e os que trabalhavam na terra. É uma conversa, como dizia minha avó, para boi dormir. O próprio Lúlio apresenta dezenas de ofícios: sapateiros, peleiros, carniceiros, açougueiros. É um mundo inteiro que está ali presente na descrição do livro da contemplação do Lúlio. Hortelãos, né? Taberneiros, os homens das tabernas e tal. Bom, vamos passar às artes liberais. Um momentinho. Então, por volta de 1274, o Lúlio escreve um livro para o filho, uma criança. E esse é um dos primeiros tratados pedagógicos infantis da história. É um dos primeiros. Já está traduzido, na época não, já foi feita a tradução, está disponível na internet, quem tiver interesse. É um tratado que interessa tanto a história, quanto a educação, quanto a pedagogia. E aqui, nesse livro chamado Doutrina Pueril, pueril no sentido de infância, de criança, né? A tradução melhor é Doutrina para Crianças. Esse é o texto original, Doutrina Pueril.
As Artes Liberais, redigida em um tom muito paternal e carinhoso, típico da Idade Média. Por que eu coloquei isso? Porque durante décadas, devido à tese de um senhor chamado Philippe Rieu, nós pensávamos que na Idade Média não havia uma atenção com as crianças. Philippe Rieu lançou um livro no início da década de 60 com essa tese. E muitos historiadores abraçaram essa ideia erroneamente. Há muitos tratados relacionados, dirigidos às crianças. Esse é um dos primeiros, mas tem um do século IX de uma nobre francesa chamada Duoda, século IX. Ela escreve um livro para o filho, o que é uma coisa rara até hoje, né? Quais são os pais que escrevem livros especificamente para os filhos? É raro. Aí tem um anterior, que Aristóteles escreve Ética para Nicômaco. Sim, é uma filosofia sempre inovadora. Mas digo assim, de um modo geral, mais popular, né? Não. Muito bem. A primeira parte da doutrina pueril é basicamente o catecismo. É uma exposição do catecismo. E na segunda parte, entram as artes liberais, porque ele quer ensinar ao filho o que é um mundo. O que é o casamento, o que é a escola, e aí ele entra no tema das artes liberais, o tema que nos interessa. Vamos começar. Ele é muito pragmático. Ao definir a gramática na doutrina pueril, aqui está em catalão medieval, vamos fazer uma tradução rápida. Ó. Gramática, não mudou muito, né? Do catalão medieval para o português, as línguas românicas, ali muda só o acento. Gramática é falar e escrever diretamente, retamente, corretamente. Por isso, ela foi feita para ser linguagem comum às pessoas, que, pela distância das terras e da participação e da convivência, estão misturadas no mundo em sua linguagem. Aqui, é claro, que está se referindo ao latim. O latim era o que hoje é o inglês para o mundo. Você aprende inglês, você se vira em qualquer parte do mundo. Tá? É hoje o equivalente ao inglês. E como em seu tempo a palavra gramática significava língua latina e também suas normas de uso, ele não sente necessidade de explicar a seu filho que gramática significa simplesmente estudar latim. A gramática, nesse período, era uma gramática especulativa. Vamos lá. Isto é, os seus pressupostos se encontravam entre o que hoje chamamos lógica da linguagem e semântica. A seguir, Lúlio explica a seu filho o procedimento correto para aprender gramática. Vamos lá, vamos aprender gramática. Você tem que primeiro saber a construção, depois a declinação, no caso aqui nosso em português seria a conjugação, né, dos verbos, e a seguir os vocábulos, as palavras, isto é, sintaxe, morfologia e léxico. Além de sinônimo de latim, a gramática é também uma disciplina da escola. Depois de aprender isso, Lúlio aconselha seu filho a traduzir a doutrina pueril para o latim, uma forma de exercitar. Você aprender uma língua, traduz a sua língua para aquela. É um excelente treino para você praticar a sua gramática. Por exemplo, essa novela que está circulando aí, eu fiquei 1 ano traduzindo do catalão do século XV, é um catalão muito pomposo, quase barroco, sabe? A pessoa para falar eu te amo diz, dá uma volta danada, mas de uma maneira muito bonita. Melhorou muito o meu português, porque no final das contas, na hora de adequar aquela linguagem elegante para o português, para deixar bacana, eu tive que pedir auxílio, socorro a um grande professor e amigo de São Paulo, chamado Armando Alexandre dos Santos, que no final das contas ficava polindo o meu português. Tudo em voz,
os imperativos, aquelas regras todas que antigamente na escola a gente aprendia e hoje aqui Nazarenha aprende. Aqui Nazarenha não acontece como na minha universidade. Uma vez eu dei... Está filmando, eu vou ter que falar isso. Agora já comecei. Eu dei uma disciplina de literatura no curso de letras e uma moça pediu para faltar às aulas de sexta porque era adventista do 7º dia. E eu não me lembro mais por que cargas d'água, eu acabei brincando com ela, curso de letras, né? Assim, eu vou, tu... Aí a menina me olhou assim, uma interrogação na cara, fez assim, vas? Não. Vamos tentar mais. Ele vai, nós vamos. Vós, aí eu te dou, aí você vai poder faltar. Aí ela fez assim, vades. Como ela era uma menina muito educada, religiosa, belíssima, eu não falei, mas eu fiquei com vontade de falar, vá de retro, Satanás. Mas eu não falei. Eu disse para ela, ide em paz. Aí ela regalou um olho e fez assim, tá na Bíblia! Aí eu fiz, tá na Bíblia. Se você é religiosa, se você ler a Bíblia, você vai aprender um monte de coisas interessantes. Vai melhorar o seu português e tal. Aí depois, na aula seguinte, ela veio me corrigir. Ela falou, professor, o senhor falou errado. O senhor falou ide em paz, é ides. Ides em paz. Eu falei, não, filha, no imperativo o Szinho cai. Eu estou mandando você embora, mas é um mandar embora de um modo amoroso. Ide em paz, assim, vá com Deus, na santa paz de Deus. É um modo gentil, amoroso, desejando o melhor para a pessoa. Aqui não acontece isso. Vocês sabem conjugar os verbos todos adequadamente, porque isso é... E, aliás, quando eu conversava com essa menina, eu falei, você não é religiosa? Você tem que aprender verbos. O verbo. Aí virei para ela e falei assim, no princípio era o verbo. Também está na Bíblia. Isso. Se no princípio era o verbo, você tem que saber verbo. Aí eu não sei se a convenci, mas foi uma boa argumentação, eu acho, creio eu, no contexto religioso, né? E aqui eu fico feliz de saber, Dízimo, que Zarinha, aqui nesse prédio belíssimo, a gramática, os verbos são conjugados, como na minha época, né? A gente ficava a manhã inteira conjugando todos os verbos lá, a turma toda repetia. E hoje, infelizmente, ensinaram que decorar é horrível. Então ninguém mais sabe nada de cor, o que é uma desgraça, né? Por isso que tem na letras vós vades e... Bom, gramática. A gramática é a primeira... Atenção! Por que eu contei essa historinha? A gramática é a primeira e mais fundamental arte de todas, pois é a porta, é o portão através do qual se atravessa para conhecer as outras ciências. Ou seja, se você não sabe gramática, como é que você vai aprender o resto? Você não sabe escrever nem ler. Tem que saber ler e escrever. E corretamente. Na minha época, errava uma palavra, perdia um ponto. Já pensou? Já pensou? Errou uma palavra, uma letra da palavra. Hoje na hora do café, o Dídimo viu esse texto aqui e olhando, lendo assim muito rapidamente, viu um erro meu de digitação. Eu errei uma letra. Perdi um ponto. Perdi um ponto. Não, e a letra que eu errei mudava o sentido da frase. Mudava completamente o sentido da frase. Primeiro eu falei, será? Primeiro eu falei assim, bom, deve ter sido um erro do copista, da pessoa lá da Idade Média que copiou. Mas depois eu falei, não, deve ter sido um erro meu. Porque na educação tradicional, o erro é sempre seu. Hoje, o erro, a culpa é sempre do outro. Depois que o Freud inventou
que a culpa é dos pais, você nunca mais é culpado de nada. A culpa é sempre do professor que não ensina direito, você é traumatizada porque o seu pai te deu uma surra e assim por diante. A culpa é sempre do outro. Vocês crescem nesse contexto aí. Olha que desgraça. Errou uma letra, menos um ponto. Bom, passamos da gramática para a lógica. Ao longo da Idade Média, a educação, o ensino da lógica, eu tenho que tomar cuidado porque essa é a disciplina do professor Dídimo. Normalmente, era combinada com a gramática. O que fazia com que as formas de expressão fossem submetidas a uma certa normativa lógica. Entenderam? Na hora de você escrever, essa escrita estava na Idade Média subordinada a uma adequação lógica. Você não pode escrever, vamos falar uma coisa assim, idiota, né? Hoje o dia está lindo e ensolarado porque está chovendo bastante. Não tem lógica nenhuma a oração. Dei um exemplo bobo, mas toda a gramática estava submetida a normas lógicas, o que aproximava os estudantes da verdade. Mentira não tem lógica. Mentira é uma coisa ilógica. Não se mente. Antigamente se educava assim, na Idade Média. Você tem que falar a verdade. Não importa, é verdade. Por isso a crítica quando encontra um juiz que enrola o meio campo, né? Esse vai lá estar com aqueles condenados no inferno, ardendo em chamas. Olha que coisa traumatizante para a educação hoje, né? Mas houve, mas houve mudanças importantes. Nos séculos 9 e 12, lógica e gramática estavam vinculadas mais estreitamente, mas de uma maneira geral, a partir do 12, a lógica lentamente começou a se tornar independente para se tornar um discurso especializado. Então, no início da Idade Média, gramática e lógica estavam ali quase coladas. E aos poucos, devido ao